Nós estamos meditando no que cremos, os fundamentos da verdadeira fé cristã, centrada na palavra. Desde dia 13 do ano passado, nós começamos essa série. Já se passaram 62 mensagens e estudos, e nós estamos na metade ainda, então tem uma caminhada. O que nós vimos até agora? É sempre bom lembrarmos, e de repente há algo que você tenha alguma dúvida, alguma questão, você pode recorrer lá à nossa página no YouTube, que estão lá as meditações. O que nós cremos, nós vimos o primeiro. Qual é a base para tudo que nós cremos? A Bíblia, né? O que nós cremos sobre a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é para nós a inegociável e inerrante, infalível palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro a negue, ela é a palavra. Vimos sobre Deus, que é um Deus de acordo com essa palavra, Pai, Filho e Espírito. Vimos o decreto que se desmembra em decretos de Deus, que tudo que existe está ou foi determinado por Deus. Não há nada que aconteça no universo, nem na minha e na sua vida individualmente, que não esteja debaixo de um decreto soberano de Deus. Mas como decretou? Ele definiu que fosse assim. Ele decretou, inclusive, a queda do homem no pecado. Mas ele é responsável? Não, ele não é responsável pelo pecado. Deus é santo, ele não tem nada a ver com o pecado. Mas o pecado não o pegou de surpresa. Ele não criou o homem e, de repente, ele viu que o homem escolheu e agora o que eu faço? Não, ele estabeleceu. Tanto que a palavra diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes de tudo existir. Então, só com esse versículo dá para nós entendermos que Deus, em sua soberania, estabeleceu tudo o que existe. Então eu sou um robô? Não, nós não somos. As nossas escolhas são nossas. Mas Deus usa isso em sua soberania de uma maneira que a gente não compreende, lógico. Então nós vimos sobre os decretos de Deus, vimos sobre a criação, não evolução, não existe evolução. Eu entendo que uma das maiores mentiras da história moderna chama-se teoria da evolução. É uma das grandes mentiras hoje que são faladas, anunciadas com o nome de ciência. Nós vimos que a criação de Deus, descrita no livro de Gênesis, a providência de Deus que passa por isso tudo, do governo soberano, ainda que nós não entendamos como isso se encaixa plenamente, soberania de Deus que governa cada detalhe, e o texto, quando Jesus diz que cada fio de cabelo das nossas cabeças estão contados, diz exatamente isso. Deus governa cada detalhe. Não é que Ele sabe, Ele governa. Mas como a gente não? Nós não entendemos. A Bíblia diz, então a gente se submete a ela. Isso é providência, a queda do homem. Por que nós estamos vivendo nesse mundo dessa forma? Por que há tanto mal, sofrimento, dor, doença? Porque um dia o homem, naquele momento ele tinha livre-arbítrio, ele em seu livre-arbítrio, ele decidiu pecar contra Deus. Acabou ali o livre-arbítrio. A partir daquele momento da entrada do pecado, o homem não é mais livre, ele nasce em pecado, ele não tem condição nele mesmo de escolher o bem. Por isso que Deus precisa dar uma vida nova para que então ele possa escolher. A punição do pecado, já desde o início, Deus estabelece como ele trataria do pecado em Cristo na cruz. Levou muito tempo para isso acontecer, se concretizar.
Mas Deus, já logo após a entrada do pecado, Ele já disse, só existe uma solução para o pecado: Cristo, meu Filho. E levou milhares de anos para isso se estabelecer, para na sua história Ele mostrar que o homem não pode, a partir dele, nunca pôde obedecer, segui-lo, nada. Ele sempre se rebela contra Deus, a não ser que Deus faça uma intervenção. Vimos o pacto de Deus, ou a aliança de Deus, que se manifesta de várias formas, até então chegar à nova aliança. Todas as alianças do Antigo Testamento apontam para a aliança que foi feita em Cristo, aqueles que creem. Cristo, o único mediador entre o homem pecador e Deus, não existe nenhuma outra forma. O livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Foi um estudo, pela graça de Deus, muito bom, que o Danilo trouxe, mostrando de maneira clara que, à luz da Escritura, não existe livre-arbítrio. O único ser que tem livre-arbítrio é Deus. Não existe livre-arbítrio. Você não escolhe a Deus. Se Deus não fizer uma intervenção, você nunca vai buscar Deus, nunca. E a Bíblia está repleta de textos que falam dessa verdade. A chamada é eficaz, então, quando Deus, em sua soberania, em um momento que você creu no Evangelho, você creu, então foi Deus que chamou você, não foi você que estava buscando. Não há ninguém que busque a Deus. Ele vem, então, e revela o Evangelho pelo Espírito, a justificação, a justiça de Cristo. Nós somos feitos justos a partir do que Cristo fez, porque não há nenhum justo. Mas o justo, Deus em Cristo se fez justiça para aqueles que Ele elegeu. A adoção, ninguém nasce, todo mundo é filho de Deus, uma outra mentira, não. Todo mundo é filho espiritual do diabo. Nascemos filhos do diabo. Mas Deus, em Cristo, adotou aqueles que creem. E aí sim, então nós somos filhos por adoção. A santificação, que é o processo agora da nova vida, que todos aqueles que creem estão passando, um processo de crescimento de Cristo está sendo formado em nós. E vimos a fé salvadora, essa fé que é um dom de Deus. O homem natural não tem fé. A fé não é do homem, a fé é de Deus, a palavra é clara em dizer. E essa fé, então, quando é produzida genuinamente por Deus, ela gera arrependimento, porque o homem natural não se arrepende, ele tem remorso, ele sente culpa, mas arrependimento diante de Deus ele não tem. E aí, então, quando Deus gera a vida, ele se arrepende para a vida e salvação. E aí, então, nós estamos vendo aqui sobre as boas obras. Mas por que ver o que nós cremos de fundamento? Porque o nosso destino eterno depende do que nós cremos. Não é do que nós fazemos. É tão fundamental que você entenda. Então, mas significa que eu vivo do jeito que eu quiser? Não, se você crer, você não vai viver do jeito que você quiser. Mas antes de você não viver do jeito que você quer, você precisou crer antes. Então, quem estabelece, por isso que a fé, a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Não é pelo que fazemos, é pelo que cremos. É por isso importante nós definirmos o que nós cremos. Nós estamos no capítulo 15, que fala das boas obras, que são consequências da vida nova. Eu creio em Jesus, Jesus é minha vida, eu creio na graça, mas não quero nem saber de fazer nada. Não, você não creu não, você entendeu tudo errado. As boas obras são consequência de uma genuína regeneração. E aqui então nós vemos, o Flávio já tratou disso, e nós vamos dar continuidade a partir daqui, só para nós nos localizarmos. As boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que os homens inventam, sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. As boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são, e isso é importantíssimo, os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Ninguém é salvo por fé, mais obras. As obras são
consequência da vida de Cristo naqueles que creem. Fé mais obras é uma mentira do diabo. Deve ser amaldiçoado, de acordo com Paulo, quem defende esse tipo de ensino. Por meio delas, os crentes demonstram sua gratidão, fortalecem sua certeza de salvação, edificam seus irmãos, adornam a sua profissão ou confissão do Evangelho, fazem calar os seus adversários e glorificam a Deus, pois somos feitura, Gálatas 2, 8, 9 e 10, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para que tenhamos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O Flávio tratou disso aqui na semana passada ou retrasada, já está lá na internet, caso você queira ver. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, o título bem sugestivo: Só cristãos podem praticar boas obras. Às vezes nós falamos, não é por salvação por boas obras. Em nenhum momento na Escritura, obras de ímpios têm o adjetivo no início boas. Você pode pega uma chave bíblica lá, ou numa uma Bíblia que você tenha, por exemplo, bibliaonline.com.br, aí tem lá busca, você coloca lá, entre aspas, boas obras, e você vai ler as referências, são quase 30. Nunca boas obras estão associadas a ímpios. Por quê? Porque ímpio não é bom, ele não faz boas obras. Não dá para ser salvo por boas obras, porque nem sequer boas obras a gente faz. Boas obras são praticadas por aqueles que creram no Evangelho. Mas os ímpios não fazem obras? Fazem. A Bíblia fala das obras. Obras de iniquidade, obras de suas mãos, trapos de imundícia, obras mortas, obras más, obras do diabo, obras da lei, obras da carne, mas boas obras não. Eles não têm natureza para isso. Fazem obras para tentar ser aceitos por Deus, mas ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras. E só para a gente ter uma ideia de, por exemplo, um caso de alguém que faz muitas obras, tem muita condição. Vocês já ouviram falar dele? O Bill Gates. O Bill Gates é o ex-dono da Microsoft, hoje ele se aposentou, ele tem uma aposentadoria razoável, bilhões de dólares. E ele já doou bilhões de dólares para ajudar os pobres. E agora ele está doando também alguns milhões para a vacina, que nós estamos todos esperando. Mas o que Bill Gates crê sobre Deus? Eu acho que faz sentido acreditar em Deus, mas exatamente que decisão na sua vida você toma de forma diferente por causa disso, eu não sei. Ou seja, tudo que ele faz para ajudar os outros não tem como base Deus. Porque não faz diferença, ou seja, quem faz é ele. O que vale as milhões de pessoas que ele tenha salvado diante de Deus? Não vale absolutamente nada diante de Deus. Poxa, mas isso é radical. Sim, é radical. A cruz é radical. Qualquer coisa que qualquer pessoa tente fazer a parte do Evangelho é trapo de imundícia. Não vale absolutamente nada. O Evangelho, irmãos, é radical. Se houvesse alguma outra forma de Deus salvar o homem, ele teria feito. Mas não havia. Por isso ele mandou Jesus. Então, qualquer proposta contrária à suficiência de Cristo é uma mentira do inferno. E hoje você vê pastores dizendo que não, que as pessoas boas, que fazem boas, mas elas nunca ouviram de Jesus, mas elas podem fazer algumas coisas boas e Deus vai levar em consideração. Não, não vai levar em consideração. A única forma de um homem ser salvo é por meio de Cristo, do Evangelho. Paulo diz que ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, se não tiver amor,
de nada me vale. Mas ele não está fazendo por amor? Não, ele nem sabe que esse amor é. Esse amor é a manifestação de Deus em Cristo, é o Evangelho. Mas nós nos amamos amor como o de Deus? Não, nosso amor é interesseiro. A gente faz sempre por alguma razão, querendo algo em troca, mesmo que a gente não diga. Reconhecimento, olha que homem fantástico, deu milhões, que coisa mais linda. Mas você crê em Jesus? Não, não faz a menor diferença para mim. Então, o que você faz não faz a menor diferença para Deus. Ainda que eu não tivesse amor, e esse amor é a manifestação do amor que Deus é em Cristo, nada valeria. Como eu consigo, então, praticar boas obras? Primeiro, você precisa crer no Evangelho. Se você faz algumas coisas sem ter crido no Evangelho, ainda que as pessoas à sua volta e qualquer alguém reconheça, é importante que você saiba, para Deus não vale nada. Nada. Não vale nada, não. É trapo de imundícia. Deus despreza isso. Por isso você precisa crer no Evangelho, você precisa nascer de novo. Você precisa, e quando eu digo que você precisa, não é que você possa fazer isso, né? É que Deus precisa revelar para você. O Evangelho é o que Cristo fez lá na cruz. Ele veio por pecadores como eu e como vocês. Ele veio para morrer por pecadores, porque só pela cruz dele haveria salvação. E todos aqueles que se reconhecem pecadores e só reconhecem pela ação do Espírito de Deus, caso contrário, vão sempre se achar boas pessoas ou não tão ruins assim. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, como a palavra de Deus diz que é, e mesmo que a gente tenha um reconhecimento de que somos pecadores, nós nunca vamos entender quão pecadores nós somos. E aí então eu olho, eu vejo que eu fico desesperado, eu não tenho salvação para mim, eu sei que eu não posso fazer nada. E aí então eu ouço que Deus mandou o seu Filho para salvar um pecador como eu, e eu creio no que Ele fez na cruz há 2000 anos, para pagamento dos meus pecados, para derramar o seu sangue para me perdoar e para dar uma nova vida na sua ressurreição. Quando eu creio nisso, me arrependendo dos meus pecados, eu creio que naquela cruz Cristo me fez morrer e me deu uma nova vida. Então, se Ele agora é Salvador e Senhor, aí eu posso, pela graça, praticar boas obras. Mas aí nós vamos ver que ainda assim, esse poder para fazer nunca vai ser nosso, mesmo nós que temos crido no Evangelho. E aí é que a confissão diz aqui, na continuidade, nós vamos andar um pouquinho e tentar entender, trazer alguns textos que mostram isso. Diz lá: a aptidão para as boas obras não advém dos próprios crentes ou dos cristãos, de modo algum. E essa aptidão provém do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. É Deus. E para que os crentes possam desempenhar boas obras, é necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, né? Espírito de Cristo, Espírito Santo. Além das graças recebidas, da justificação, da regeneração. Para neles, o Espírito Santo, para nos cristãos, realizar tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade de Deus. Isso, porém, não significa que devam os cristãos tornar-se negligentes. Não, já que é Deus que faz, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não é isso. Como se não tivesse a obrigação de cumprir um dever, senão quando especialmente movidos pelo Espírito Santo. Pelo contrário, os cristãos devem ser diligentes e desenvolver a graça de Deus que neles há. Mas até mesmo essa diligência só vem pela ação da graça de Deus.
Vamos lá ver o que ele está dizendo, aqueles irmãos disseram. A aptidão ou a capacitação para fazer boas obras, agora estou falando só de cristãos, porque só cristãos podem fazer boas obras ou praticá-las, não advém dos próprios crentes de modo algum. Então agora eu nasci de novo pela graça soberana de Deus. Eu não buscava, não queria, e um dia alguém pregou o Evangelho, o Espírito Santo me mostrou quem eu era, e agora eu nasci de novo. Agora eu creio no Senhor. Então, Senhor, agora, então, já que o Senhor me deu uma nova vida, pode deixar que daqui para frente sou eu. Não é impossível. Nós não conseguimos fazer nada à parte de Cristo. O que isso significa? Primeiro é que boas obras não provêm dos crentes. E aqui, irmãos, é tão importante. Você quer saber se aquele irmão ou irmã está fazendo alguma coisa, é boa obra? Dá uma sondada para ver para quem é e se há alguma glória. Se houver um pouquinho de glória para ele, é carne. Carne, não é boa obra. Mas os cristãos ainda fazem obras na carne? Fazem. Se um cristão se vangloriar de qualquer coisa boa que tenha feito, deixou de ser boa obra. E assim, aí o pior é aquela falsa humildade. Nós somos tentados a isso, sempre. Nós gostamos eu estava ouvindo o irmão Nicodemos tratando com a igreja de Corinto, né, falando sobre e a briga lá. Aliás, é importante a gente entender, a diferença em Corinto não era doutrinária, era por personalidades. Porque Paulo, Apolo e Pedro pregavam exatamente a mesma coisa. Que tem, não, né, eu acredito assim, eu acredito assado. Não, mas cada um, eu sou de Paulo, não tem nada a ver, não é questão doutrinária ali. Tem gente que quer justificar a diferença doutrinária com a diferença que havia em Corinto. Ali havia uma diferença em que pessoas gostavam mais da pregação de Paulo, mais de Pedro, mais de Apolo. Não é isso não, doutrina, é personalidade. E ali então o irmão Nicodemos estava falando assim, eu gosto de um elogio. Pela graça ele está reconhecendo. Mas aí já é saída da graça de Deus. Se você pregar e alguém crê, eu preguei o evangelho, aquela pessoa creu. Se você orar por alguém, disser que eu estou orando por tal. Ajudar alguém que está passando necessidade, ou estudar mais a Bíblia, tiver vitória em um pecado, e sem inchar, ainda que seja só um pouquinho, é carne. Você está achando ruim? Carne. Justiça própria, a gente traz isso. Eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, pelo que eu fiz. Mas aí quando o Espírito de Deus vem tratar, e vai ver assim, você não faz nada. Não faz nada. O que você faz, você tem uma especialidade, pecar. Se eu não fizer, você não faz nada. Eu estou falando para cristãos, irmãos. Estou falando para nós que cremos, não é para o ímpio. É para nós. É a nossa tendência de vanglória, de querer um pouquinho da glória que Deus não divide com absolutamente ninguém. Provérbios 27, 21. Esse provérbio sábio, extremamente sábio, diz assim: o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Irmão, você fez... Fiquei muito feliz de se ajudar. Que isso? É a graça de Deus. Você quer um reconhecimentozinho. Esse provérbio, ele atinge o centro. Irmãos, quanto mais de Cristo, menos de nós. Quanto mais de Cristo, mais nós vamos reconhecer a nossa limitação, a nossa pecaminosidade, insignificância e total dependência do Senhor. Boas obras são para a glória de Deus, não para a nossa. Boas obras são evidência de Cristo em nós, não
eu aparecendo. E nós precisamos nos examinar. Por que eu estou fazendo isso? E que o Senhor venha nos quebrar, para que nós façamos e pratiquemos as boas obras que Ele preparou para a glória dEle, e não para a nossa. Boas obras de verdade não levam ao orgulho. Pessoas que estão praticando boas obras não se acham, não se envaidecem, não querem reconhecimento, porque sabem que é só a Deus deve ser dada a glória, a honra, o louvor. Pessoas que estão dependendo do Senhor e praticando boas obras, elas são realisticamente humildes. Por que realisticamente humildes? Porque, irmãos, nós somos pó. Se há alguma coisa boa na minha e na sua vida acontecendo, é Deus. Mas o que? Qualquer coisa boa é Deus fazendo. É só Ele fazendo. Se eu creio mais, se eu entendo a palavra, se eu prego o evangelho, se eu oro mais, é graça de Deus. Esse texto, e aqui eu quero trazer excepcionalmente na nova tradução da linguagem de hoje, 1 Coríntios 4:7. Um texto que nós já ouvimos várias vezes, é sempre bom a gente lembrar. Deveria até, um lembretezinho, um alarme. Todo dia tocar no nosso celular um alarmezinho com esse texto. Ele traz esse texto para nós. Quem é que fez você superior aos outros? Quem te faz diferente? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Menos o seu pecado. O seu pecado é seu, é meu. Nosso pecado é nosso. O que é de bom foi Deus que deu tudo. Tudo. Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem dado por Deus não fosse dado por Ele? Para que essa glória? Você está usurpando da glória de Deus. Não é sua. Primeiro ponto, as boas obras onde vêm dos próprios crentes. O segundo as boas obras provêm de Cristo, do Espírito de Cristo. Portanto, por isso que nós estamos falando que quem não conhece o Evangelho, quem não nasceu de novo, não produz boas obras. Como eu posso, já que eu nasci de novo, produzi-las? E aí, a confissão tem uma novidade. A novidade para nós. Olha o que ela diz. Como é que eu posso, então, produzir boas obras, fazer boas obras para o Senhor? Olha a novidade que ela traz. Para que os crentes possam desempenhar as boas obras, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Ande em espírito. Leve o morrer de Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Medita na palavra de dia e de noite. Ore sem cessar. Fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Tudo que não é de boa fama, tira da sua vida. Busque ao Senhor em oração, tenha tempo a sós com Ele. Novidade. Sem isso nós não vamos fazer. Sem uma influência contínua, sem relacionamento, sem comunhão, nós não vamos fazer. Sem andarmos no Senhor, andar na presença dEle, nós não vamos fazer. Se o seu andar na presença do Senhor se resume a uma vinda aqui aos domingos, misericórdia, mas misericórdia. Por que nós não crescemos, irmãos, em santidade, em boas obras? Porque nós não estamos sendo influenciados continuamente. Como nós somos influenciados? Pelos meios da graça.
Não existem outros. Não existe outra forma. Ah, mas aí você não sabe da minha vida. Eu tenho muito trabalho. Muito trabalho. Ah, o celular está difícil para mim. Eu tenho que estudar. Agora o estudo aumentou muito, está dando. Ah, eu também tenho que descansar, né? Também tenho que descansar, tenho os afazeres. Eu preciso estar bem informado. Ah, e tudo isso vem. E assim, vai jogando, até que joga para lá, assim, bem no cantinho. A hora que sobrar um tempo, a hora que sobrar um tempinho. Por isso que nós não crescemos. Por isso que nós não crescemos em santidade, nós não crescemos em boas obras, por isso que a gente vive murmurando, reclamando. Por isso que a gente não tem alegria, mesmo na tribulação. A gente não se alegra mesmo quando está correndo risco. A gente tem um monte de justificativa. E aí então, nós não vamos andar nas boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos. Se nós não andarmos com Ele, nós não vamos. Olha os textos que dão base para essa influência contínua. O que os irmãos pegaram na palavra para dizer que é necessária, é fundamental uma influência contínua do Espírito Santo? Caso contrário, nós não vamos praticar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós fazemos muitas coisas, mas eu penso um monte de coisa. Filtre o que você pensa. Faça uma reflexão de onde a sua mente, onde a nossa mente esteve durante essa semana. A nossa mente, por consequência, o que nós fazemos? Nós não temos capacidade, por isso que nós precisamos de uma influência contínua do Espírito. E a influência contínua do Espírito é abrir a palavra, falar com Deus, é compartilhar das coisas do Senhor. Às vezes, graças a Deus, não estou mais em nenhum grupo de WhatsApp que não tem absolutamente nada que sirva para edificação. Mas mesmo às vezes em um outro grupo que está lá, tem aqueles irmãos, ele nunca coloca nada, é só bobagem. Aquelas coisinhas assim, que não serve para nada. Piadinha de futebol, essas coisas. Tem um grupo de futebol. De nós mesmos, agora eu vou fazer tudo. Não, de nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Ele está falando, irmãos, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso aqui. O apóstolo Paulo. Ô Paulo, mas você não pode. Eu de mim mesmo sou miserável. Eu de mim mesmo sou o pior dos pecadores. Eu, a partir de mim mesmo, eu não consigo obedecer. Eu preciso do Senhor. Olha o que o irmão John Gill, comentando, diz assim: embora Deus tenha feito tão grandes coisas por nós, ainda assim não atribuímos nada a nós mesmos. A nenhum poder nosso, a qualquer autossuficiência em nós, pois não somos capazes por nós mesmos, nem para a obra do ministério, nem para a conversão de pecadores, nem para a fé e esperança em Deus, nem para qualquer trabalho espiritual, nem qualquer coisa boa, seja para o nosso próprio uso e benefício ou para o benefício dos outros. Não somos capazes de meditar com julgamento e afeição na palavra de Deus, estudar as Escrituras, recolher delas coisas adequadas para o ministério, e muito menos com liberdade e ousadia para falar delas para edificação, e ainda menos capazes de gravá-las no coração. O que a gente pode? Pecar. De nós mesmos a gente pode e tem bastante capacidade para isso. Mas em relação às coisas de Deus a gente não pode nada. Por isso que nós precisamos de comunhão.
Por isso nós precisamos andar com Deus, relacionamento. Irmãos, qualquer nível de relacionamento a gente sabe, não, eu tenho relacionamento com aquela pessoa, eu vejo ela uma vez por ano. Você não tem relacionamento. Nós falamos de relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus é tempo diário. Eu não tenho tempo, mas como você não tem tempo para Deus? Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Mas o que ele quer dizer? A palavra no original é o nosso poder, a nossa capacitação vem de Deus, no que? Em tudo que seja para a glória dEle. Somente de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13. Lembra que na confissão ele diz lá, é o Espírito Santo que capacita para realizar o querer e o efetuar. Naturalmente, nós não queremos. Eles tiram isso de Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós quem, irmãos? Em nós que cremos. Tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então, há uma disposição, é a graça de Deus. Aí eu preciso, Senhor, me conceda a graça para buscar o Senhor, para ter tempo com o Senhor. Irmãos, o que mais nós precisamos é tempo com Deus, relacionamento e comunhão. As outras coisas virão. Quais outras? Todas. No nosso contexto, boas obras. Em tudo que nós fizermos de bom, se for realmente bom, só pode vir pela graça de Deus. Deus efetuou em nós o querer por Ele. A fé no Evangelho. Deus efetua em nós agora o querer fazer boas obras. E não só o querer, mas o realizar. Irmãos, o que sobra para mim e para você na nossa capacidade natural aí? Nada. Nada. Se Deus está fazendo qualquer coisa que pela graça de Deus, não dá nem para falar de outra forma, mas qualquer coisa boa que você esteja fazendo, é seu. Você bate no peito, você dá uma de fariseu, se compara ao publicano. Às vezes a gente faz isso, em misericórdia. Em nenhuma parte da palavra de Deus há qualquer espaço para orgulho, soberba, arrogância, prepotência, presunção ou vanglória. Para cristãos. Porque tudo que acontece de bom em nós é o Senhor fazendo. Tudo. Eu citei, se você hoje tem um tempo para oração, é a graça de Deus. Se você tem um tempo para meditar na Escritura, é a graça de Deus. Se você prega e aquela pessoa ouviu, foi a graça de Deus. Se você hoje, pela graça de Deus, é um melhor esposo, filho, é a graça de Deus. A questão é por que às vezes isso demora para acontecer e não acontece, porque nós não estamos andando em comunhão com Ele. Olha um outro texto que é novidade para nós, novidade entre aspas, e que está ali para basear que é Deus quem faz tudo. João capítulo 15, olha um texto, diga se você já não ouviu esse texto algumas vezes, e é exatamente isso que ele está dizendo. O Senhor Jesus está nos dizendo, mas como então eu vou praticar boas obras? Jesus responde, permanecei em mim. Como eu permaneço? Todo domingo estou lá. Todo domingo das 9h30 até 11 horas. Mas todo domingo eu estou lá certinho. E o resto? Isso é permanecer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Permanecer em mim, e aí Jesus está condicionando
o fazer. Como nós podemos viver para a glória dele? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Mas o que, Senhor Jesus? Nada. Não podemos fazer nada fora de Cristo. Quando a gente faz fora de Cristo, a gente se vangloria, ou seja, não vale nada. Mas você quer dizer que se alguém ajuda uma pessoa, um ímpio ajuda uma pessoa, mesmo um cristão na carne ajuda uma pessoa financeiramente, não serve nada? Para Deus não, para aquela pessoa vai ajudar. Mas o ponto é para quem? É para quem nós estamos fazendo, isso é que interessa. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim, irmãos, não está claro? Permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu achei essa imagem aqui linda, a videira, maravilhosa. Aliás, né, quem fez, né? Jesus está falando para os crentes. Eu sou a videira. E ali está aquelas cachos de uva maravilhosos. Mas pegue um galho e corte e jogue ele, se ele vai produzir qualquer coisa. É isso que Jesus está falando. Não, então eu quero permanecer. Como você vai permanecer se você não desenvolver pela graça os meios da graça? Você não vai. Nem eu, nem vocês vamos. Por isso que nós enfatizamos, por exemplo, estar com a igreja. Não é um ritual, não é por religiosidade. Não é que eu tenho que bater o ponto para os outros verem. Não, é porque Deus usa a igreja para nos fortalecer. Por que meditar na Escritura? Ler a palavra, orar e buscar, porque Deus usa isso para nos fortalecer. Na hora você às vezes não consegue ver, mas o processo que Deus estabeleceu, Ele vai nos fortalecendo. Se o galho não estiver preso lá na videira, ele não vai produzir nada. Não é isso que Jesus disse? Sem mim vocês não podem fazer nada. E aí entra a nossa responsabilidade na confissão. Isso, porém, não, é a graça de Deus, sim. É o Senhor que faz, sim. Isso, porém, não significa que os cristãos devam tornar-se negligentes. Eu sempre gosto de citar o irmão Maurício, uma vez disse que o irmão falou assim: eu só vou ler a Bíblia quando Deus mandar. Ele já mandou faz 2000 anos já. Isso é fazer da graça libertinagem. Como se não tivessem a obrigação de cumprir um dever, senão quando especialmente movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, não, só quando tiver uma revelação. A revelação aqui, ó. Está aqui já. E se eu e vocês passarmos a vida em 24 horas por dia e vivermos 120 anos, estudando todos os dias, sem nunca mais fazer nada, nós nunca vamos esgotar, nem aqui nem na eternidade, a revelação de Deus na sua palavra. Pelo contrário, os cristãos devem ser diligentes. Puxa, mas até aí parece que só sou eu fazendo, em desenvolver a graça de Deus que neles há. Quando nós cremos em Cristo, o poder dele está em nós. O que resta a nós é buscá-lo. É buscar o Senhor, é dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero andar na sua presença. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Se isso acontecer, Ele vai transformar a nossa vida. Eu vou me esforçar? Você está dizendo que eu tenho que me esforçar? Ou seja, eu vou decidir a parte... domingo, hein? Ótimo dia para começar, segunda-feira. E amanhã é feriado. Vou decidir o que eu vou fazer. Eu vou estabelecer um firme propósito de fazer. Eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou começar a fazer isso. Eu agora, com a minha força de vontade, eu vou ser o melhor cônjuge, eu vou ser um pai melhor, e a graça de Deus
vou me engajar agora nas boas obras. O que tem para fazer? De duas, uma. Ou você vai se frustrar por não conseguir, ou vai bater no peito e dizer que você fez. No fim, vai pecar de uma ou de outra forma. Irmãos, a confissão e a palavra de Deus está dizendo que isso implica em relacionamento. É caminhar no relacionamento com o Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas nem vontade para isso eu tenho. Então diga, Senhor, nem vontade para ler a tua palavra eu tenho. Eu não consigo. Eu tenho preguiça. Eu não consigo ver tempo. Vá diante de Deus e diga, Senhor, a tua palavra diz que eu preciso de um relacionamento com o Senhor para o Senhor transformar a minha vida, e no caso aqui, para praticar boas obras. Mas eu não tenho tido esse tempo. Eu confesso, tem misericórdia. É uma hora agora de exercitar. É uma hora de, se você não tem vivido isso, né, mais uma vez falar, é verdade e tal, e continua tudo do mesmo jeito. Aí um mês você ouve alguém falando de novo, e continua. É hora de chegar e falar, Senhor, tem misericórdia da minha negligência, de te buscar. Tem misericórdia de não dar ao Senhor a prioridade, o Senhor da minha vida, porque o Senhor implica em ser dono, em não buscar o Senhor em oração, em não abrir a sua palavra todos os dias, em não ter prazer e comunhão, em desejo, pelo menos, de estar junto com outros irmãos. Você conhece os seus horários. Você pode, isso nós podemos. Eu vou pensar, eu vou ver o que eu posso, mas eu quero ter como prioridade. E aí você vai ver, Deus deu para nós uma capacidade, mente para refletir. O poder para fazer, mas eu vou separar, Senhor, eu quero esse tempo. Senhor, me ajuda, me conceda graça. No processo você e eu vamos errar, mas Senhor, tem misericórdia. Eu errei, mas eu quero de novo, me ajuda, me dá disposição para buscar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Irmãos, isso é permanecer em Cristo. Isso é andar com o Senhor. Se isso acontecer, as boas obras serão consequência de Cristo em mim, em você. Fale com o Senhor. Se você não tem buscado, não é se você não tem produzido, se você não tem buscado, porque o produzir é consequência. Senhor, eu preciso buscar mais o Senhor, comunhão a sós contigo. A tua palavra fala para orar sem cessar, sempre estar orando, meditando de dia e de noite na sua palavra. Eu preciso de estar com os meus irmãos, algumas oportunidades mesmo diante dessa situação. O Senhor tem, pela graça, concedido algumas oportunidades. Então, Senhor, me ajuda a aproveitar essas oportunidades. Fale com o Senhor.